Olá pessoal, essa é a nossa aula 9, tema E, e estamos finalmente no último tema de inteligência artificial. E vamos falar sobre algoritmo genético, bem rapidinho. O algoritmo genético é uma técnica de busca e otimização. Foi inspirada na teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, que é a origem das espécies, de 1859. As espécies evoluem pelo princípio da seleção natural e sobrevivência do mais apto. Foi desenvolvido por John Holland e seus alunos em 75 e popularizado por David Goldberg em 89. Dali para frente usou-se bastante. Como é que ele funciona? A gente vai gerar uma população inicial com N indivíduos. Então, é a geração inicial dessa busca. A gente vai avaliar cada indivíduo da população, do melhor até o pior. E vamos entrar num loop. Enquanto um critério de parada não for atingido, a gente vai criar uma nova geração e avaliar os elementos dessa geração. Como é que eu crio uma nova geração? Eu seleciono os X indivíduos mais aptos da geração anterior, eles vão automaticamente passar para a próxima geração. A gente chama isso de elitismo, para não perder o melhor que eu já consegui. E eu vou completar a população fazendo novos indivíduos, por meio de cruzamentos e mutações. Então a gente vai fazer a avaliação dos indivíduos e vai ficar nesse loop do item 3 até atingir um certo critério de parada. Assim que o algoritmo parar, o melhor indivíduo da última população é a solução que eu estava procurando. Pode não ser a solução ótima, mas é uma boa solução. Bom, existe um paralelismo no algoritmo genético, porque ele realiza a busca em um conjunto de pontos de forma simultânea. Enquanto naquele exemplo do vídeo passado, da busca aleatória, eu procurava um de cada vez, aqui em cada geração eu tenho N indivíduos de cada vez. Eu tenho um direcionamento, ou seja, a passagem sem alteração nenhuma dos melhores elementos para a geração seguinte. Para quê? Manutenção do ótimo atual. Chama isso de elitismo. A elite de uma geração passa para a próxima, para eu não perder esse ótimo que eu já tenho. Existe uma grande aleatoriedade, como é no método busca aleatória. Então eu vou ter muitas alterações entre uma geração e outra, e isso é muito bom. Às vezes eu estou caminhando para um ótimo local e essa busca aleatória me tira dessa zona de um ótimo local e joga para distante e eu começo a crescer para um ótimo global. Então eu consigo fugir do ótimo local mais facilmente. Como é que eu faço essa alteração entre gerações? Mutação. O que é mutação? Uma pequena alteração no cromossomo que pode ir melhorando o meu indivíduo até um ponto máximo, ou faço cruzamento, que é uma alteração realmente mais drástica, tentando, como eu falei antes, fugir do ótimo atual, que pode ser um ótimo local e não um ótimo global que eu estou procurando. Os termos são todos herdados da biologia, então o cromossomo representa um indivíduo. O gene é um componente do cromossomo. O alelo é o valor que o gene pode assumir. E o locus é a posição do gene no cromossomo. A gente não precisa se preocupar muito com isso, só para ter uma noção que isso é usado. O cromossomo mais comum de se usar é um binário. Então, se a gente olhar esse monte de zeros e uns, esse aí é um indivíduo. Os componentes cromossomos são esses que estão aí. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 12 genes. O alelo é 0 ou 1, que é o valor que cada gene pode ter. E o locus é a posição. Então, se eu falar assim, no locus 4, eu tenho gene 1. Então, o alelo é 1. Mas eu posso ter cromossomos inteiros, então tenho uma série de números inteiros, ou números reais, ou posso ter matrizes em vez de ser vetores, assim por diante. Depende de cada problema. Cruzamento. Qual que é a ideia? O mais comum é fazer o cruzamento em um ponto. Eu pego dois pais de uma geração, escolho um ponto de cruzamento e troco os pedaços. Então o filho 1 vai ter um pedaço do pai 1 e um pedaço do pai 2. O filho 2, um pedaço do pai 2 e um pedaço do pai 1. Então de uma geração para outra eu vou fazendo cruzamentos. Então eu posso fazer também cruzamento em N pontos. Então eu escolho aleatoriamente 1, 2, 3, 4 pontos de cruzamento e vou intercalando os pedaços, criando novos filhos para a próxima geração. Como é que funciona a mutação? Em geral, a mutação, eu vou pegar aleatoriamente um gene do meu indivíduo e altero ele. Então, quando eu estou no gene binário, é fácil de alterar. O que era 1 vira 0, o que é 0 vira 1. Então, eu estou alterando um indivíduo para uma outra condição.
Então, a mutação pequena pode ajudar a mudar o meu indivíduo para uma condição melhor, mais adaptada, e assim eu vou evoluindo nas gerações. Critérios de parada, como eu comentei. Bom, se eu encontrei a solução, quando eu conheço a solução, eu paro o algoritmo. Me interessa saber como é que eu chego na solução. Então, eu já sei qual a solução. Quando ele chegou, eu paro e ele vai me mostrar o caminho para chegar lá. Excelente. Quando eu tenho perda de diversidade, os indivíduos começam a ficar todos iguais em cada geração. Convergência, quando passou X gerações, eu não tive modificação nenhuma do ótimo. Então vamos supor, eu programei para fazer 100 mil gerações. Beleza. Só que faz 5 mil gerações que não muda nada. Eu estou na geração 30 mil ainda. Então compensa eu continuar até a geração 100 mil? Já faz 5 mil gerações que não muda o meu melhor? Se a gente fazer um comparativo com a biologia, de repente pode demorar muito tempo para um genezinho mudar e dali para frente ter várias alterações boas. É assim que funciona a biologia, é assim que funciona o mundo real. E no algoritmo genético é a mesma coisa. De repente, na tentativa 73 mil, um genezinho vai mudar e eu vou conseguir uma melhoria, mesmo que pequena, mas uma melhoria no meu indivíduo. Isso pode desencadear novas melhorias. Então, sempre fica essa dúvida de que critério eu vou usar para parar o algoritmo. E o critério final é sempre se atingir um certo número de gerações pré-definidas. Vou fazer lá 1000 gerações, 10 mil gerações, 50 mil gerações. Tranquilo? Bom, vamos ver um exemplo que vocês vão entender rapidamente. Maximizar a distribuição de máquinas de um arranjo físico. Bom, a gente tem um arranjo físico funcional, lembram dele? A gente quer fazer um arranjo físico maximamente distribuído. O objetivo é minimizar a distância entre máquinas de diferentes tipos e, obviamente, maximizando a distância entre máquinas de tipos iguais. Codificação, como é que vai ser cada indivíduo? Bom, os cromossomos são matrizes com os números das máquinas, como nesse exemplo que está aqui. Cada matriz 6x6 corresponde ao cromossomo de um indivíduo. Função de aptidão. Então existe uma equação, que é o cálculo do grau de distribuição, que vai fazer uma distância média entre máquinas de tipos diferentes e vai dar um resultado final. Eu não tento entender essa equação, não se preocupem, mas é assim que funciona. Eu calculo para todos os arranjos físicos e vou ter um valor para cada um. Eu consigo saber qual está mais distribuído do que os outros. A mutação. O que é a mutação? Eu troco duas máquinas selecionadas aleatoriamente. Já que meu objetivo é misturar as máquinas, eu escolho duas aleatoriamente e troco de posição. Qual que vai ser a mutação 2? Eu troco duas linhas selecionadas aleatoriamente. A mudança é mais drástica, trocar duas linhas ao invés de trocar duas máquinas. E a mutação 3 eu troco duas colunas. Observe que nesse programa só foram feitas mutações, não foi feito nenhum tipo de cruzamento, porque é muito difícil você pegar um pedaço arranjo pai, outro pedaço arranjo pai, e eles formarem um arranjo filho válido. Por quê? Vai ter máquinas repetidas e vão ter máquinas faltantes. Então, o trabalho para eu fazer uma correção do cromossomo vai ser maior do que gerar cromossomos usando essas três mutações. Vou apresentar para vocês esse programa que eu desenvolvi lá em 2005 para o meu doutorado. Trabalhei com arranjos físicos, em especial arranjo físico maximamente distribuído. Bom, eu posso aqui abrir um arquivo, vou abrir um de dados, que é o nosso 6x6. Vou achar ele aqui, vamos ver se é esse aqui, 6x6, 6 máquinas de cada processo. Ok, então são os dados. Eu posso gerar arranjos de várias formas. Arranjo manual, ou gerar um arranjo funcional. Um arranjo funcional. E aqui, ó, o grau de distribuição de 14.66666. Vou fazer uma modificação no arranjo manual só para vocês verem como vai mudando o grau de distribuição. Eu vou editar meu arranjo. Então, ó, botão direito remove. Eu vou clicar aqui. Vou remover essa, remover essa. E vou começar a colar aqui na máquina 3. Vou colocar uma 6 aqui. Vou colocar uma máquina 5 aqui. Ah, não, aqui já era 5, vou tirar 5. Vou colocar uma máquina 4 aqui. Aqui vou colocar uma máquina 3. Aqui vou colocar a máquina 5. Aqui é uma máquina 5. Tem uma máquina 5 muito próxima aqui, então vou tirar uma máquina 1 daqui. Tirar uma máquina 5 daqui. Vou colocar 1 aqui. E a máquina 5 aqui. Terminar de editar, ok.
Então, ó, já caiu para 12. Então, quanto menor o grau de distribuição, mais misturadas as máquinas vão estar. Então, o objetivo meu é minimizar a equação do grau de distribuição. Ok? Então, vou voltar com o arranjo físico funcional completo. Ele vai servir de base para o nosso algoritmo genético. Então, eu posso maximizar por tentativa e erro usando o algoritmo genético. Então, vou continuar. Ele vai mostrar para nós as opções aqui. Vou só configurar o gráfico antes de começar. Então, vou deixar o gráfico com espessura maior. Ele vai estar vermelhinho. Por enquanto assim está bom. Quantos elementos na população? Posso mudar. Então, cada população minha vai começar com 30. Qual que é a probabilidade de acontecer a mutação 1? 90% de eu trocar duas máquinas aleatórias do indivíduo. Trocar duas linhas de 15% probabilidade. Trocar duas colunas, 15%. Quantas gerações a gente vai colocar aqui? Vou colocar 1000 gerações só para a gente brincar um pouquinho. 1000 gerações. Tá? Então, vou dar um processa. Eu observo que já está caindo o grau de distribuição. A gente observar aqui do lado, aqui são os 30 indivíduos e o grau de distribuição de cada um deles. Então o meu melhor está sempre aparecendo, 3.056, 7.2 agora. Então aqui é o gráfico do melhor valor em cada geração. Então estou perto da geração 110. Então aqui é a melhoria percentual que eu já obtive em relação ao primeiro. Aqui é o tempo já decorrido e o tempo previsto. Então as gerações vão passando por aqui. Eu estou com 7.1. Então observe que no começo é muito fácil de eu fazer modificações e obter resultados melhores, que eu vou misturando rapidamente as máquinas. Mas conforme o processo vai andando, fica mais difícil. Eu vou, em vez de usar o zero no gráfico, vou tirar o zero. Desligo o zero. A gente tem um gráfico mais esticado, fica mais fácil de visualizar. Então nós estamos beirando 7. Estou com 7 redondo aqui, 7.0000. Agora eu vou tentar chegar abaixo do 7. Então em algum momento pode acontecer alguma melhoria que me dê um resultado melhor que esse, de 7.0. Observe que já tem 3 indivíduos nessa condição. Eles estão passando automaticamente para a geração seguinte, que é elitismo. Um indivíduo, de repente, com alguma mutação, obteve 6.97. Então teve um degrauzinho de melhoria aqui. Opa, já caí para... Não, continuei 6,97. Está tentando. Deu outra melhoria, 6,94. Pouquinho de diferença? Pouquinho de diferença. A gente começa a observar que a curva, a característica é justamente essa. No começo do processamento eu tenho uma queda muito grande, eu quero uma minimização. Se fosse uma maximização seria uma subida muito grande. Mas observa que teve melhorias enquanto eu falava, mais melhorias. Passou um pequeno número de gerações e teve melhoria para 6.83. E vai indo. Então, essa curva é característica. No começo do processo é fácil melhorar, depois de um certo tempo vai ficando muito estabilizado. Na genética, pegar-se no ser humano, é mais ou menos isso. A gente ficou algumas gerações ganhando características rapidamente, e depois de um certo momento aquilo fica constante, a gente passa gerações sem melhorar quase nada. Opa, mais uma melhoria. Aqui, 6.8056. Então você passou um número bom de gerações, vamos ver se dá para contar. 50, 100, 150, foi 170 gerações mais ou menos, sem melhoria nenhuma, e de repente melhorou. Mais uma melhoria aqui. Então com 6.77. Observe que está quase acabando, eu tinha colocado 1000 gerações. Será que foi pouco? Aparentemente foi. Talvez tivesse campo para melhorar mais ainda. Terminou, o meu resultado melhor é 6.7778. Vou dar um OK. 67777. E aqui está a minha colcha de retalhos, como eu chamava. Observe com um resultado bom. Olhando aqui, não tem nenhuma máquina igual, emparelhada uma com a outra. Aqui eu tenho cores diferentes, não tem nenhum par de cores iguais.
Então ficou um resultado bacana. Conseguiu realmente fazer uma maximização adequada. Que eu poderia ter, por exemplo, vou fazer uma troca manual aqui só para ver como é que ficaria. Vou tirar essa máquina daqui, essa daqui. Vou colocar nesse ponto a de 3 e nesse ponto a de 4. Então tem um pequeno setor com 3 e um pequeno setor com 4. E isso vai dar quanto de modificação? 6,97. Então o que eu estava antes, no pequena diferença, mas visualmente já faz diferença. Então vou voltar ao que estava antes. Remove essa. Aqui vai ficar o 4. Aqui o 3. Então vamos ver aqui. 6,97. E quando melhorou, 6,77. Então observe que a diferença nos décimos, nos centésimos, mas faz uma diferença razoável. Só para lembrar mais uma coisa que vocês fizeram, foi um exercício. Vou sair daqui então e mostrar o exercício que vocês fizeram. Eu guardei os resultados. Arquivo, sair, encerra. Então teve um exercício que vocês fizeram a comparação entre arranjos físicos. Vou resgatar o resultado. Está aqui a planilha que eu preenchi com os valores que vocês me passaram. Então cada número desse é um resultado que vocês me enviaram. Então, o funcional, a distância percorrida pelas peças, parcialmente, aleatoriamente e marxamente. Observe que foi uma melhoria boa. Então, no total aqui, da turma 1 e turma 2, vou pegar o resultado lá no finalzinho. O melhor valor foi 98, o pior 112, então uma amplitude pequena aqui, 93 para 124, que deu uma piorada muito grande, 60, 121, 40, 112, então, na verdade, se a gente filtrar um pouco os resultados, vai melhorar mais. Mas vamos observar aqui, ó, do funcional para o parcialmente distribuído, na média de todos os, deixa eu ver quantos trabalhos foram, 21, 15, 36. Então, dos 36 trabalhos entregues, na média, o funcional para o parcialmente melhorou 5,2%. Do parcialmente para o aleatoriamente melhorou 21%. E do aleatoriamente para o marcialmente melhorou mais 21%. Ou seja, compensa, no caso de criar células flexíveis de manufatura, células virtuais de manufatura, compensa usar o arranjo físico maximamente distribuído. Esse era o meu intuito no doutorado. Então, para encerrar esse tema, vamos assistir um vídeo que é bastante antigo, do final da década de 70, da Enciclopédia Britânica, falando sobre inteligência artificial. Vamos ver. A inteligência artificial não é igual à inteligência humana. A inteligência artificial dessas máquinas consiste, na verdade, num tipo bem especial de programa de computador capaz de tomar decisões que, em sua ausência, teriam de ser tomadas por pessoas. Embora muitos tentem estabelecer comparações entre a inteligência artificial e a humana, computador algum possui, ou algum dia poderá possuir, algo remotamente semelhante à inteligência humana. Computador algum possui, ou algum dia poderá possuir, algo remotamente semelhante à inteligência humana. Olha só que frase mais perdida no tempo. A Enciclopédia Britânica errou feio, errou rude. A gente sabe que hoje em dia está muito mais próximo da inteligência humana. Está no nível de começar a enganar. Então essa questão de futurismo, que a gente vai descobrir daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos, realmente é muito difícil. Então no final dos anos 70, achava-se que realmente o computador nunca ia ter algo parecido com a nossa inteligência. A gente vê como é que chegou hoje em dia. Muito bem, pessoal, tivemos uma olhada bastante interessante nessas várias possibilidades relacionadas à inteligência artificial. Então, é um campo bastante amplo. Nós, como eu falei várias vezes, só arranhamos a ponta do iceberg. Certinho? Então, até mais!